Bem-vindos. Estou aqui novamente com o Adnir Ramos e desta vez falaremos da multiplicação celular, porque nós nascemos, digamos assim, no sentido nível fetal, imortais. E a primeira célula, a célula-mãe, ela é imortal. Depois se multiplica, dá lugar à blástula, depois da blástula dá lugar à mórula, e a mórula é esta chamada assim porque tem a forma da amora, e depois são as 32 células imortais do nosso corpo, que obviamente, sendo imortal, nós levamos para toda a vida. Depois da separação da mórula e na sua multiplicação em 3 folhetos, que depois as células se tornam especializadas e se tornam mortais. E quem me acompanha sabe que eu observei exatamente, tinha esta pergunta lógica, porque não tem sentido o fato de que as células daquele momento em diante se tornem mortais. Então, devem, por força, existir uma via em direção à imortalidade física do nosso corpo se nós somos capazes de tirar as informações da mortalidade neste processo de evolução. A este ponto, deixo então a palavra para Adnir para que possa nos explicar o que ele descobriu nestas inscrições rupestres de, obviamente, dezenas de milhares de anos atrás, nesta ilha mágica que é a ilha de Florianópolis. A palavra está contigo. Ok. Então, a partir de um desenho dessa informação aqui, a gente começou a fazer algumas decodificações. E o que a gente percebeu primeiro? O que percebemos primeiro? Que temos um homem ou um antropomorfo com todo o corpo dele do lado e uma molécula de DNA ligada ao pé dele. Então essa é a base da vida e a base que deu a estrutura para começar a fazer essa interpretação da arte rupestre aqui em Santa Catarina. Então quando eu percebi que tinha uma molécula de DNA ligada ao pé dele e as 2 mãos, 2 pés, o corpo e o risco do corpo e mais 2 pontos, eu comecei a pensar em colocar esses desenhos numa sequência. Então eu fiz comparação dos desenhos atuais com os desenhos gravados nas pedras, não sabemos quando, mas fazem parte de milhares de anos. Pelo menos é o que a gente tem tido por aqui, a gente já está documentando esses desenhos desde 1890, com fotografias. Então temos registro desde 1890. Nessa época ainda não sabia-se nada de genética. No entanto, a gente vai ver que os desenhos, antes de Crick e James ganhar o prêmio Nobel do desenho da hélice do DNA, eles já estavam gravados aqui na pedra, já estavam gravados no Egito, estavam gravados nas tábuas sumérias, estavam gravados em todos os lugares. Apenas ele só decodificou esses desenhos. Então, com essa informação, a partir desses números de letras, de bases, o símbolo, eles são todos semelhantes, o da pré-história com nossos símbolos. Então, resolvi colocar esses desenhos numa sequência. E a sequência, então, ela começa em Porto Belo, nesse desenho. Na verdade, aqui é uma réplica, a gente tem ele aqui em tamanho natural. Esse desenho tem 4 metros de comprimento por 1,5 de largura, mais ou menos. O que nós temos nesse desenho, né? Então a gente tem um círculo e 4 hélices do DNA. Então, estudando o Roger Peronce, o físico Roger Peronce, que estudou o fundo micro-ondas, ele viu que tem camadas quentes e camadas frias e que não houve um único Big Bang, mas uma sucessão de Big Bangs. A partir dessa hipótese dele, eu elaborei uma outra hipótese dizendo que todas as vidas são um Big Bang. O momento que um beija-flor vai numa flor, a flor tem um orgasmo e é ali liberado um Big Bang. Ele leva uma grande quantidade de material genético no bico, né? Ou numa ejaculação humana ou de um animal, também é liberado uma grande quantidade de material genético.
Porém, desse material genético, apenas 2 fitas vão ser combinadas. Uma fita de RNA masculino com uma fita de RNA feminino. E o que tem nessas fitas? Adenina, citosina, guanina e timina. O que tem na outra? Adenina, citosina, guanina e timina. Então aqui estão representadas as 8 fitas, como 8 fitas representando essas bases nitrogenadas. Depois essa célula começa um processo de multiplicação. E aqui a gente vai ter esse processo, 2 conjuntos, né, de quadrados que vão dar 8 células. Depois nós vamos ter os ovários, o feminino, o espermatozoide, os cromossomos e a estrutura da vida, a gástrulas e as notocordas, né, as pregas da gástrula e a notocorda dela. Então, um segundo painel é esse painel aqui, que está na Ilha do Alvoredo. Ele tem 8 metros de comprimento. Aqui a gente fez também uma reprodução dele. E o que a gente tem? A gente tem a família, né, representada talvez pelo pai, a mãe, por ter um círculo no pé, e está ali ligado por 3, porque é a forma como se encaixa as bases nitrogenadas, né? E na mão do filho está a molécula de DNA, que é quem tem quem perpetua a responsabilidade de perpetuar a vida. Nós temos aproximadamente 64 códigos. Desses 64 códigos, apenas 20 vão traduzir os aminoácidos que estão representados pelos 20 círculos. Depois nós temos aqui um conjunto de círculos, de 10 círculos, que uma geneticista chamou de síntese de proteína. Depois nós temos os 64 códigos, que vão se juntando de 3 em 3. E aqui nós temos um conjunto de vários pontos, inclusive aqui tem várias linhas de pontos, algumas delas, ou nesse conjunto aqui, tem 3 conjuntos de 8, que nos cromossomos, quando decodificado 3 conjuntos de cromossomos 8, nós temos uma doença chamada trissomia do cromossomo 8. E aqui nós temos as 8 células originárias, né, que são as primeiras 8 células da vida. Então, quando essas 8 células, elas se multiplicam, vão chegar a 32, e vai estar logo no seguinte, nessa parte aqui, que é onde está os 32 tracinhos. E nós temos aqui, então, mais ou menos 384 ou 85 pontinhos, que vai nos remeter lá para aquela Arca de Noé. Esses pontinhos não passam de 21. Então o que está acontecendo com a humanidade? O que eles estão querendo falar para a gente? Eles estão querendo falar que em algum período da humanidade, alguma coisa aconteceu com a humanidade, que nossas células que eram imortais passaram a ser mortais. Nós temos o processo das doenças hereditárias no cromossomo 14, 16, 18, no cromossomo 15, no cromossomo 21. Em todos os cromossomos nós temos doenças hereditárias. E quando vieram essas doenças? A partir de um momento que nós chamamos na Bíblia de queda. Então, ali também no dilúvio, nós temos um momento em que a nossa idade é diminuída de 900 anos para 120 anos. Ou seja, há um controle sobre a nossa espécie. Quando a gente chega em determinado momento, como estamos chegando agora, num avanço tecnológico, nós nos tornamos deuses, começamos a criar clones. Então, nossos seres superiores, eles têm um controle sobre essa vida. E eles fazem com que percamos essa conexão e nossas células se tornam mortais. Então, aconteceu alguma coisa com a humanidade que está se repetindo novamente. Inclusive com a história dessa pandemia e com o uso de várias medicinas, está sendo colocado no nosso corpo uma grande quantidade de material genético que vai ficar para outras gerações. E também vai nos causar os esquecimentos, porque são muitos materiais pesados, metais pesados. E isso vai afetar nossa glândula pineal, vai afetar todo o nosso sistema. Então a gente está criando agora também o mesmo processo que já foi criado num processo passado. Então, a partir desses desenhos, nós podemos dizer que eles estão contando uma história do momento da humanidade em que nós perdemos os controles sobre a força da natureza e que tivemos processos genéticos
que trazemos até hoje para os nossos dias e que a gente precisa ter cuidado com isso. Então, depois disso, aqui nós temos uma quantidade de ponto que representa mais ou menos o número de dias de uma gestação. Depois nós temos o cromossomo Y e também temos o X. Temos a formação do embrião, temos as mitoses, como isso vai acontecendo, né? Mitose e meiose. Temos o símbolo do Tau, que é o ser perfeito, o símbolo do conhecimento e o ovo da vida. E aqui nós temos 50, mais ou menos, pontinhos que representam essas 50 divisões de células que nós temos direito, das quais elas vão diminuindo os telômeros e nós perdemos a vida, deixando nossas células mortais. É belíssimo para mim descobrir que o que eu tinha intuído fundamentalmente, porque eu cheguei através da intuição a essas conclusões e depois com as minhas pesquisas científicas também entendi cientificamente que na realidade estava tudo escrito aqui nesses testemunhos históricos, aqui no Brasil, nesta ilha especial, onde tudo aquilo que eu disse há anos atrás estava já marcado na pedra. E estas são as maravilhas da vida. Eu agradeço, Admir, por ter nos contado esta maravilhosa descoberta que ele fez, que coincide plenamente com as minhas descobertas científicas. Obrigada e tchau. Só para fechar, tem George Williamson, ele escreveu no livro A Morada Secreta dos Leões. Ele diz o seguinte, que em lugares de difícil acesso estão guardados segredos sobre a eternidade e que esses lugares só seriam decodificados quando os entes superiores julgassem a humanidade direto e indiretamente preparado para receber. O que está acontecendo? Nós estamos sendo preparados para receber. Por quê? Porque antes não conhecíamos a genética, não poderíamos decodificar esse desenho. Exato. Atualmente podemos decodificar. Então eles estão nos julgando, uns diretamente, como eu e você, e outros indiretamente, como você, que está aí agora recebendo essa informação. Grazie, arrivederci. Obrigada e até logo.